e vou continuar as pregações ao longo desse mês, talvez até para além de maio, continue pregando sobre este assunto. Abra sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Ore por mim, ainda tentando me recuperar. Foi uma crise forte de sinusite. Fui parar no hospital essa semana. Os 2 médicos que me examinaram me deram 2 diagnósticos diferentes. Aí fica difícil, né? Um disse que era viral, outro disse que era alérgico. E como eu conheço meu corpo, eu sei que era alérgico. Então, isso evoluiu da rinite para uma sinusite muito forte, afetou minha garganta, e eu estou assim, mas os irmãos do som vão ser misericordiosos, vão me dar aqui uns R$5 de volume, para eu não precisar me esforçar tanto. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1. Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vulo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Ó Pai, obrigado por esta palavra. Tu tens nos abençoado, meu Deus, mediante este assunto e esta palavra, e que nesta noite, mais uma vez, nos abençoes, eu peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Santos em um mundo profano. Primeira mensagem eu falei sobre santas palavras, e procurei falar das principais palavras relacionadas à santidade na Bíblia. À noite, no domingo, eu falei sobre santa conduta, e vimos, através de Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, o que Deus deseja de nós para que sejamos santos em um mundo profano. E hoje eu vou falar sobre santa moralidade. Eu não vou falar de moralismo. Eu não quero saber de moralismo, mas falar de moralidade. Falar do que Deus diz sobre a moral humana e como a moral humana deve ser. O moralismo não nos interessa, mas a moralidade sim, porque nós somos nação santa, porque nós somos propriedade exclusiva do Senhor, para que proclamemos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos diz a palavra do Senhor. E nessa passagem que eu li, o apóstolo Paulo está propondo um equilíbrio entre moralidade e santidade. E, irmãos, o problema da imoralidade, ele é muito aguçado no ser humano. A imoralidade sexual, ela é agravada por 2 fatores fundamentais. Primeiro fator que aguça essa questão da imoralidade sexual, da perversão que existe no meio da humanidade, é a própria natureza humana, a nossa natureza decaída, a nossa natureza maculada pelo pecado. Essa natureza em nós é inclinada a paixões da nossa carne. Ela rouba de nós o senso de limite. Até onde vai o impulso sexual tido como normal,
tido como aceitável, até onde vai esse impulso sexual que não agride a dignidade de Deus, e até onde nós ultrapassamos esse limite para um impulso sexual que é abominável aos olhos do Senhor. Um pastor contou que chegava à sua igreja num dia de culto, ele chegou um pouco antes e ele viu um casal de namorados, eram jovens da igreja, e eles estavam assim no estacionamento da igreja, naquele beijo, naquele amasso, como se dizia no passado. E o pastor quase não discerniu quem era quem naquele amasso, né? Um dando um amasso no outro. E aí ele disse, o que é isso? Na igreja, e os dois se afastaram assim, e o rapaz logo disse, calma, pastor, não é nada. Disse, mas como não é nada? Estou vendo vocês aí agarrados desse jeito. E ele falou, não, mas o senhor fique tranquilo que da minha parte eu não sinto nada. E o pastor disse, agora é que eu não fico tranquilo mesmo. Eu estou duvidando, você é homem mesmo? Porque o normal é sentir. Você está aí agarrado com essa moça tão bonita, num beijo desse, e você não sente nada, tem algum problema com você. Você é macho mesmo? Você é homem mesmo? Essa tensão entre até onde vai aquilo que é natural e dentro de um limite estabelecido por Deus, ou quando nós ultrapassamos esse limite e acabamos cometendo abominação diante do Senhor. O sexo, irmãos, foi criado por Deus. O sexo é uma bênção de Deus. Deus criou o homem com os órgãos sexuais masculinos. Deus criou a mulher com o órgão sexual feminino. Isso não foi o diabo que criou. Deus não formou o homem do pó da terra e, nesse momento, chamou o diabo. Disse assim, você faz aí, eu vou sair. Não, Deus fez tudo. O sexo é uma bênção de Deus. Nosso corpo todo é projetado, dentre outras coisas, para o relacionamento sexual. O maior órgão do ser humano é a pele. Ela é cheia de sensores, que são muito sensíveis ao toque, ao beijo, enfim, ao abraço, e esses componentes que fazem parte da relação sexual de um casal. O sexo foi criado por Deus como uma bênção, e ele é uma bênção quando é praticado dentro dos limites estabelecidos por Deus. A Bíblia contém um livro cheio de sexo, só fala em sexo, de ponta a ponta, só sexo, relação sexual, libido sexual, desejo sexual, está na Bíblia. Não acreditam? O livro de Cantares de Salomão é um livro que trata fundamentalmente sobre relação sexual, de maneira poética. O corpo da mulher, ele é definido de modo poético, o corpo masculino é definido, a relação sexual é detalhada numa linguagem muito alta, numa linguagem de um nível extraordinário. E eu sei que há teólogos que espiritualizam o livro de Cantares e dizem, não, Salomão é um tipo de Jesus, a Sunamita é um tipo da igreja. Bobagem, nada disso, nada a ver. O livro fala do amor de um homem por uma mulher e a relação sexual ardorosa que eles tinham, vivenciando esta bênção dentro da misericórdia, da bondade, da bênção, do padrão de Deus. A partir dessa mensagem que vai ter de gente lendo, né, o livro de Cantares, eu já estou até imaginando. Mas leia, estude, veja lá. E não espiritualize Cantares. Tem nada ali para a gente espiritualizar. É o que o texto está dizendo que é. Esse é o primeiro fator que dificulta nossa natureza pecaminosa. Então, nós metemos os pés pelas mãos. Segundo, o mundo pecaminoso. O mundo pecaminoso é outra coisa que corrompe essa bênção do sexo, a bênção da moralidade. Desde a queda humana, nós vemos a humanidade corrompendo esta bênção que Deus criou. Sabe que o apóstolo Paulo cita uma espécie de ditado, de adágio popular dos Coríntios. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 13. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é importante abrir
abrir a sua Bíblia e ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz: os alimentos são para o estômago. 1 Coríntios 6, 13. E o estômago para os alimentos. Esse era o ditado popular. E era um ditado malicioso que os coríntios tinham. Porque era uma maneira simbólica, eufemística, de falar de relação sexual. Em outras palavras, juntar a fome com a vontade de comer. É mais ou menos isso. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Ou seja, o corpo físico é feito para o sexo e o sexo para o corpo. Então, vamos nos entregar mesmo à devassidão. Vamos nos entregar à liberdade ou libertinagem sexual. Por quê? Porque o corpo foi feito para o sexo e o sexo foi feito para o corpo. E eles entravam em orgias, irmãos, terríveis. Agora vamos continuar o versículo de 1 Coríntios 6. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a fornicação. Outras versões trazem para a prostituição. É uma mesma palavra grega, e a palavra porneia quer dizer qualquer ato sexual ilícito. Paulo diz: Deus aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Isso é o mundo decaído, irmãos. A sociedade dos dias de Paulo era uma sociedade sexista, e a sociedade dos nossos dias também é uma sociedade sexista. O sexo é tratado de maneira jocosa. Você já percebeu isso? Isso ao longo dos anos. Quando você quer descaracterizar algo, quando você quer tirar o valor de algo, faça piada daquilo. Torne aquilo uma piada, torne aquilo um objeto de riso das pessoas, de zombaria das pessoas. Os seres humanos, com a sua mente deturpada, colocaram apelidos nos órgãos sexuais masculinos e femininos. Apelidos jocosos, apelidos que geram risadinhas nas pessoas. É uma maneira de esvaziar de seriedade algo que é tão ilustre, algo que é tão digno, algo que é tão singelo e maravilhoso, algo que Deus criou. Agora, o banal não tem importância. Banalize o sexo e o sexo vira algo sem importância. Essa mentalidade do mundo, ela vem aumentando, crescendo em malignidade, em torpeza ao longo dos séculos, irmãos. Quem já leu aqui de Karl Marx e de Engels, sobretudo, Engels, um empresário muito bem-sucedido, e ele escreveu um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Você pode baixar pela internet. Eu li alguns trechos desse livro, irmãos. É uma visão terrível a respeito da sociedade, uma visão deturpada da sociedade. E o marxismo cultural, ele abarca esse tipo de mentalidade e tenta introduzir isso na sociedade. E não vamos entrar aqui em questão de direita, de esquerda. Eu estou me referindo a uma parte muito específica desse assunto. Sabe que nesse livro, Engels diz, ele advoga uma sociedade livre de entraves, uma sociedade fluida quanto ao sexo, uma sociedade de liberdade sexual irrestrita, diz ele, onde todos são de todos. Engels escreveu isso no século XIX. Mas, irmãos, na década dos anos 2000, uma música se popularizou aqui no Brasil, dizendo o seguinte: eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também. Lembra dessa música? Quem lembra? Levanta a mão. Ah, pastor, eu sou crente, eu não ouço essas coisas, tá? Seu hipócrita, fariseu, escriba. Mas tem gente que não conhece mesmo. E tem outros que ficaram com vergonha de levantar a mão. Mas eu sei a letra todinha, de ponta a ponta. Já sei namorar. Não é assim a letra? Não sei não, eu estava brincando, eu só sei esse início. Mas continuando lá.
assunto pesado, né? Assunto tenso. Veja como o mundo deseja, irmãos, destruir esses padrões, esses pilares que Deus criou, inclusive para a vida sexual. E nós vemos isso no Brasil de uma maneira avassaladora. Nós vemos gente se levantando, e são poucos, mas eles são tão barulhentos, eles conseguem fazer um barulho tão grande, são poucos, mas tentando tirar a autoridade dos pais sobre os filhos. Essa questão da banalização do sexo, a flexibilização, irmãos, do divórcio. Nós vemos empenhos muito grandes do século atual para tornar o divórcio algo absolutamente banal, onde alguém possa se divorciar por qualquer questão. Eu cansei, incompatibilidade de gênero, e essa coisa toda, de gênios, e essa coisa toda. A banalização do aborto, meus irmãos. A banalização do aborto. E sabe o que é triste? É ver que esse tipo de discurso encontra coro no meio de muitos crentes. Muitos crentes alinhados com esse tipo de agenda, alinhados com esse tipo de pensamento. A ideologia de gênero, irmãos, ela é uma realidade. A própria questão da linguagem neutra. E hoje, a questão dos gêneros, né? Essa é a expressão que se cunha, mas a Bíblia diz que Deus fez homem e Deus fez mulher. Mas hoje a pessoa acorda e diz, eu não sou homem, eu me sinto uma mulher. E assim vai. Esse tipo de sexualidade fluida. Existem aqueles que nem se sentem uma coisa nem outra, eles são os não binários. E eu ouvi de uma menina numa escola que teve que se identificar como não binária para não ser perseguida pelas amiguinhas na escola. Então é com esse tipo de mundo que nós estamos lidando. Eu não estou falando de discurso moralista, eu estou falando de moralidade, eu estou falando dos padrões e princípios da palavra de Deus e continuarei pregando assim. Se prega sobre a independência da mulher frente ao homem, a independência do homem frente à mulher. Você não precisa. E aí, meus irmãos, a gente vê casamentos acabando, famílias se destruindo, os pilares que compõem uma sociedade saudável sendo detonados, sendo destruídos. Nós estamos em ataque. E uma das frentes de ataque é a banalização do sexo, a imoralidade. A igreja em Tessalônica, irmãos, era uma boa igreja. Era uma igreja firme. Ela era composta por novos convertidos. É bem verdade. Era uma igreja bem jovem quando Paulo escreveu esta carta a eles. Mas era uma igreja boa. Veja capítulo 4, verso 1 e 2. Paulo diz, rogamo-vos e exortamo-vos no Senhor, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Vocês possam melhorar. Porque bem sabeis os mandamentos que vos temos dado pelo Senhor Jesus. A cidade de Tessalônica tinha em torno de 200 mil habitantes. Era uma mega cidade. Ao norte da Grécia, às margens do mar Egeu, uma cidade de porte. Uma cidade cosmopolita, gente de todas as partes do mundo habitavam aquela cidade. E essas pessoas traziam suas culturas. E a imoralidade, a sujeira moral era abundante naquela cidade, e o apóstolo Paulo, entendendo isso e procurando preservar aquela igreja, os incentivou à santidade, os incentivou a andarem uma vida e terem uma vida moral agradável a Deus e diante dos homens a serem santos em um mundo profano. Eles precisariam fugir da imoralidade. E nós também precisamos fugir da imoralidade. Nós também. E por que devemos fugir? Eu vou tentar pregar a mensagem, irmãos. Eu vou tentar pregar. Nós temos pouco tempo para acabar o culto. Por que devemos fugir? Primeiro, devemos fugir da imoralidade porque a imoralidade se opõe à vontade de Deus.
Se nós lermos novamente o texto, o apóstolo Paulo vai dizer: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, da prostituição, da imundícia, porneia. Vos abstenhais, isso é a vontade de Deus. E o versículo 4 diz que cada um saiba possuir o seu vaso em santidade ou santificação diante de Deus. Essa expressão vaso, ela é na Bíblia comumente usada para o corpo. Quando nós lemos, por exemplo, 2 Coríntios 4, verso 7, o apóstolo Paulo fala que nós temos em vasos de barro no nosso corpo, que veio do barro, nós temos um tesouro em vasos de barro, referência ao nosso corpo. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 3,7, fala a respeito da mulher, e dizendo que o homem, o marido, deve coabitar com entendimento com as suas esposas, dando honra à mulher como vaso mais fraco, vaso mais frágil. Observe, então, que na Bíblia há precedentes para que a expressão vaso seja usada como uma metáfora do corpo. E o apóstolo Paulo diz: cada um saiba possuir o seu corpo, possuir o seu vaso em santificação. Deus abomina qualquer relação fora do casamento. Pastor, mas eu já vivo há 15 anos com essa pessoa, nunca casamos, mas vivemos, temos uma relação estável juntos. Você tem apenas um pecado velho, um pecado que dura 15 anos, porque toda e qualquer relação sexual fora do casamento, ela é abominável diante de Deus. Hebreus 13, verso 4 diz: venerado ou honrado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. O mundo moderno ridiculariza o casamento. É a questão da banalização. O camarada chega no trabalho dizendo: vou casar dia 15, eles já começam a zombar. Vai se enforcar. Até eu já vi crentes falando isso. Fulano vai se enforcar dia tal. Você já viu uma pessoa morta por enforcamento? Eu já vi. Uma pessoa que cometeu suicídio na casa dela, conseguiu se matar no banheiro, enforcada. A língua da pessoa parece que triplica de tamanho. O semblante é uma coisa horrível. Eu já tive essa experiência terrível de ver uma pessoa morta por enforcamento, e as pessoas comparam casamento com isso. O casamento é uma instituição de Deus, é uma instituição divina. Tem a bênção do Senhor, tem a graça do Senhor. Foi Deus quem criou, irmãos. E nós temos que ter o matrimônio como algo venerado, como algo honrado, como algo digno, como algo precioso, como algo grandioso. E não é incomum vermos adultos dizendo para jovens: não case não. Isso é bobagem. Que casar o quê? Vá viver sua vida, vá curtir. Isso não é coisa de Deus, ainda mais nos lábios de um cristão, alguém que se diz cristão. A imoralidade se opõe à vontade de Deus. O sexo foi criado para o casamento e fora disso é abominação ao Senhor. Segundo, devemos fugir da imoralidade, não só porque isso afronta a vontade de Deus, mas devemos fugir da imoralidade porque a imoralidade é característica daqueles que não conhecem a Deus. É o versículo 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios não conheciam a Deus, e não conhecer a Deus, irmãos, é não levar Deus em consideração. Não conhecer a Deus é não ter relacionamento com Deus, é não conhecer a palavra de Deus, é não conhecer os preceitos de Deus, é ignorar a natureza de Deus. Isso é não conhecer a Deus. E o apóstolo Paulo disse àqueles crentes: os gentios não conhecem a Deus, e por isso eles andam na imoralidade, e por isso eles andam na perversão, e por isso eles entregam seus corpos a orgias. Mas vocês não, vocês têm que saber possuir o vaso de vocês, o corpo de vocês em santificação. Sabe, irmãos, que a pessoa de Deus, a simples consciência da existência de Deus põe muitos freios a uma sociedade. Por isso
que a sociedade moderna tenta destruir, irmãos, sequer essa sensação de que Deus exista, do consciente das pessoas, porque qualquer pessoa que negue a existência de Deus, que não leve em consideração a existência de Deus, se sente livre para fazer o que quiser e entender da sua vida. Não há freios, não há parâmetros, não há paradigmas, não há modelo de moralidade nenhum, tudo é permitido, não há regras, não há leis, absolutamente nada. A pessoa de Deus e essa consciência de que há um Deus põe freio em muita coisa. O mundo não está pior por conta disso. Agora, na tribulação, o Espírito Santo será retirado. Deus vai se retirar. E o diabo vai estar atuando aqui livre, através do anticristo e do falso profeta. Irmãos, esse mundo vai provar de coisas terríveis, não haverá freios. Se vivemos em dias terríveis, naqueles dias serão muito piores. E louvado seja Deus, nós não estaremos aqui, já estaremos com o Senhor, bendito seja o seu nome. Mas há um grande esforço, irmãos, da sociedade moderna para banir Deus do nosso meio. Pessoas são zombadas quando dizem que são crentes. Eu já algumas vezes tive a sensação, num restaurante, eu como muito fora por causa do trabalho, e de parar para orar e perceber que tem pessoas rindo, zombando, e eu não estou nem aí para eles. Eu estou testemunhando de que eu creio em Deus. Esse mundo que se distancia do Senhor, eu quero honrar o meu Senhor e, no meio dessa geração corrompida, viver como um santo de Deus. Mostrando Cristo. Nós percebemos isso, irmãos. Jovens se sentem intimidados em falar na faculdade que eles são cristãos. Num país cuja Constituição garante a liberdade de culto e de crença. Você pode crer no que você quiser, você está amparado pela Constituição. Por que que um cristão não pode dizer que é cristão e ser respeitado por isso? Por que não? Pessoas que ignoram a Deus se entregam a toda sorte de devassidão. Em Tessalônica, irmãos, era terrível a imoralidade, a violência, os assaltos, os assassinatos. Bebês que, irmãos, eram concebidos no meio da imoralidade e eram jogados em lugares ermos para morrerem lá, deixados à própria sorte. Isso era lá, 2000 anos depois, no Brasil, não muita coisa mudou. Nós vivemos no Brasil, irmãos, do carnaval. É coisa mais imoral do que as pessoas levam seus filhos para ver aquilo. As pessoas assistem os dias de carnaval, os desfiles, mostrando toda aquela sujeira, aquela imundícia. Nós vemos a corrupção, irmãos, da imagem e semelhança de Deus na festa mais popular do Brasil, infelizmente. Isso não é moralismo, isso é moralidade. Temos a parada do orgulho LGBTQIA+. Irmãos, eu defendo o direito dos gays no Brasil. Ele é gay, ele quer ser gay, é um problema dele, eu não tenho nada com isso. Agora, respeitem nossas crianças. Respeitem, vocês têm medo de falar amém, mas respeitem nossas crianças. O povo de Deus não pode aceitar isso não, irmãos. Pais levando as crianças para ver toda a sorte de sujeira. Porque se fosse uma parada onde eles pleiteassem seus direitos, mas da maneira como é feita, isso não é o jeito certo. Respeitem as religiões. Eu não sou católico, irmãos. Eu nunca fui católico. Eu nasci num berço evangélico e me converti a Cristo aos 11 anos de idade. Eu nunca fui católico, mas eu digo, respeitem os símbolos católicos. Eles têm direitos. Os católicos têm seus direitos. Eles têm os seus símbolos. Nessas paradas, essas pessoas, elas usam símbolos do catolicismo para cometerem torpezas, atos, irmãos, desrespeitosos. Quem quer respeito tem que respeitar. É esse o mundo sujo, imoral. E eu vou dizer uma coisa aqui, a maioria dos gays não concorda com aquilo. Aquilo é um movimento de poucos,
que fazem um barulho. É que você vê muita gente, mas é gente que vem do Brasil todo e de fora do Brasil. Mas eu conheço vários gays que já me disseram, eu não concordo com aquilo, pastor. Eu tenho a minha opção sexual e eu vivo nela. Mas eu não desrespeito ninguém em nome da minha opção sexual. Eu li ontem de uma atriz que declarou numa entrevista, num podcast, uma atriz muito famosa aqui do Brasil, que preparou um cenário todo especial, aconchegante e seguro, para que a sua filha perdesse a virgindade. Como é que uma mãe, o que é que uma mãe tem na cabeça? Para que a sua filha tivesse a sua primeira experiência sexual. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, onde os pais põem seus filhos num leito de prostituição para que eles cometam torpeza. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Se você é crente e vive na imoralidade, você vive como alguém que não conhece a Deus. E talvez você não conheça. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Terceiro, devemos fugir da imoralidade, porque a imoralidade será punida por Deus. É o versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Sempre que alguém pratica a imoralidade, está tirando proveito de outras pessoas. Por isso Paulo diz isso. Está se aproveitando de alguém. E ele mesmo, Paulo diz, o Senhor será vingador e punirá os que praticam essas coisas. A ira de Deus, ela acontece em duas dimensões, irmãos. Numa dimensão presente e numa dimensão futura. Por exemplo, em João capítulo 3, 36, diz que todo aquele que não tem Jesus como Salvador, a ira de Deus permanece sobre ele. É uma ira presente. Em Romanos 1, 18, diz, porque do céu é revelado, manifesta a ira de Deus sobre toda a humanidade. É uma ira presente, que pode ser recolhida se Cristo entrar naquela vida. Mas também se fala de uma ira futura. Aí mesmo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, se você voltar um pouquinho, 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, Paulo diz, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. O certo é que a punição virá. A punição virá. Porque nós estamos debaixo de leis espirituais. Estamos debaixo de leis morais também. Há leis morais que nos cercam, há leis físicas que nos cercam. Essas coisas fazem parte da nossa vida. E quando nós quebramos uma lei, nós sofremos as consequências da quebra dessa lei. Uma lei física, a lei da gravidade. Se eu subir no alto desse templo e me jogar lá de cima, eu vou me quebrar todo. Porque eu estarei antes quebrando uma lei física. Mas também há leis morais. Essas leis morais foi Deus que instituiu. Um livro da Bíblia cheio, repleto, é marcado por leis morais, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é cheio, repleto de leis morais. E mostra quando você quebra essas leis, você sofre as consequências disso. A imoralidade será punida por Deus. Quarto, eu vou encerrar. Devemos fugir da imoralidade porque a imoralidade não está de acordo com a nossa vocação. Versículo 7 e versículo 8. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Nossa vocação não é a vocação para a imoralidade. Deus não nos chamou para a podridão, mas Ele nos chamou para a santificação. E, na semana passada, eu disse santificação para o serviço. Santificação para trabalharmos para Deus.
para nos dedicarmos às coisas de Deus, porque nós fomos salvos pela fé e fomos lavados pelo sangue de Jesus. Mas não só o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado, mas o sangue de Jesus também nos comprou. É o que nos diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você está vivendo 15 anos numa relação dessa forma? Pois então case, fale comigo, posso ser seu padrinho, faça uma oração por você lá no cartório, mas resolva a sua vida com Deus. Você está aí solteiro, vivendo uma vida de devassidão, vivendo uma vida sem limite, pois em nome de Jesus, Deus veio a você nessa noite para dizer, resolva a sua vida com Deus. Pare esse tipo de atitude e busque agradar o Senhor, porque quem despreza a Deus, despreza a tudo de bom nesta vida. Quem despreza a moralidade está desprezando a Deus, está desprezando a morte de Cristo, está desprezando o sangue de Jesus. Os ímpios praticam a imoralidade porque Paulo diz, eles não conhecem a Deus. Então, irmãos, eu posso presumir que uma pessoa que conhece a Deus e pratica a impiedade é pior do que um ímpio, é um ímpio pior. E Deus o julgará. Nessa vocação, eu encerro, Deus nos deu o seu Espírito Santo, é o versículo 8. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, irmãos, que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós, se somos salvos, se pela fé de fato entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo. E como templo de Deus, o nosso corpo não pode servir à imundícia, à impureza. Eu falei aqui hoje de questões muito mais práticas em relação à sexualidade, mas eu falei na semana que vem de pornografia. Isso não é menos pecado, irmãos. Pornografia não é menos pecado do que isso que eu lhes disse nessa noite. E, de fato, se somos templo de Deus, se o Espírito Santo habita em nós, devemos nos afastar disso e buscar a santificação. E aqueles crentes de Tessalônica, eles iam progredindo na sua vida cristã. E qual o segredo para que eles progredissem assim? Eu creio que o capítulo 1, versículo 1, responde a essa pergunta. 1 Tessalonicenses 1, versículo 1, me suportem um pouquinho só mais. Apenas um pouquinho me suportem. Capítulo 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz, tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o segredo. Aquela igreja estava em Tessalônica, como disse, às margens do mar Egeu. Isso geograficamente, mas espiritualmente, aquela igreja estava em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Paulo disse, se alguém está em Cristo, ou seja, alguém pode não estar. Jesus disse, toda vara em mim, toda vara que está em mim. Talvez haja gente que não esteja. Pensa que está. Irmãos, aquela igreja estava em Deus. Nós temos que procurar cultivar uma vida que anda perto de Deus. De uma vida que está em Deus. Uma vida mergulhada em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Gente que vive em Deus é gente que não tem uma vida simplesmente religiosa. Gente que só frequenta templos.
gente só que cumpre aquela agendinha e diz, pronto, eu já fiz a minha parte. Mas gente que vive a radicalidade do Evangelho no seu dia a dia. E por isso que nós vamos lá para Evante, porque é isso, é ir para além dos templos e procurar viver o Evangelho de Jesus dentro de uma realidade plausível e palpável. É por isso que a igreja tem outras ações e tem procurado fazer outras ações, porque nós precisamos viver o Evangelho, irmãos, na sua radicalidade. Eu me preocupo muito como pastor e particularmente com a igreja que Deus tem me confiado. Eu me preocupo muito, muito mesmo, de nós não sermos clientes, irmãos, clientes do Evangelho. Temos essa postura de quem paga uma mensalidade, que chamamos de dízimo, e em troca recebemos serviços, recebemos algum tipo de coisa que é feita para nosso deleite, para nossa apreciação, sabe? E que possamos terminar um culto e dizer assim, hoje eu não gostei do culto. Ou terminar o culto e dizer, hoje foi muito bom, eu gostei. Sabe? Que tenhamos uma vida religiosa de frequentadores de igreja, frequentadores de culto, apenas e tão somente isso. De gente dizer assim, eu já vim de manhã, afinal de contas foi dia das mães, e eu não preciso vir à noite, eu não preciso, eu posso assistir pela internet, ou nem assiste, irmãos. Ou nem assiste, deixa para lá, porque a gente está tão abastado, a gente tem tanta coisa, tudo está em nossas mãos. Eu me preocupo com isso. Numa das vezes que fui a Buritirama esse ano, eu trouxe uma lição na escola dominical de um assunto muito profundo e muito polêmico. Os irmãos sabem, casamento, divórcio e recasamento, ou novo casamento. E a aula terminou e não deu tempo da gente conversar, abrir para perguntas e coisas do tipo. E eu disse, irmão, se alguém tiver alguma dúvida, amanhã eu vou estar aqui, eu ia viajar só na terça. Eu disse, eu vou estar aqui, se alguém tiver, quem quiser ouvir mais sobre isso, eu vou estar aqui amanhã na igreja, às 19h30 eu estarei aqui. E eu fui naquela expectativa de ter lá uma meia dúzia de 2 ou 3 para a gente poder tirar alguma dúvida. Irmãos, 90 pessoas se reuniram ali naquela noite de segunda-feira para ouvir a palavra de Deus. A minha irmã Ana Carolina me mandou na semana passada, eles estão lá, Lauro e Carol, ore pela volta, o retorno deles. E ela me mandou assim, ela disse, pastor, que coisa, um culto no lar, as pessoas em pé, do lado de fora da casa, porque não cabia mais de 50 pessoas num culto no lar. E eu fico pensando, nós temos muito aqui. Nós temos muito. Em abundância. Nós temos 3 pastores. Nós temos pregadores, Pedro pregou, mensagem abençoada, usado por Deus. Nós temos professores de escola dominical, capacitados, que ensinam tão bem. Nós temos uma igreja confortável, uma igreja que pode, com recursos e trabalho, fazer tanta coisa. Há tantos lugares carentes. Eu fico me perguntando, que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Eu não vou hoje, não, eu vejo pela internet. Aliás, nós temos uma câmera de alta resolução, nós temos um aparato técnico tão bom que de casa até a captação do som fica melhor. Eu fico em casa. Eu fico pensando se nós, de fato, estamos vivendo em Deus o Pai e em Jesus Cristo, o Senhor. Nós não temos perseguição, a gente podia fazer um pouco mais. Mas eu vejo pessoas cada vez mais se aconchegando numa zona de conforto e dizendo, tá bom assim. Cristo está voltando, meus irmãos. Jesus está às portas, essa é uma realidade. E o povo de Deus precisa limpar-se mais, santificar-se mais, buscar mais a Deus enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Porque Ele vem, e vem para julgar, e vem para julgar com justiça. E nós precisamos estar prontos para esse encontro.
A minha avó já foi embora, mas a mensagem foi passada. Eu gostaria de orar com você. Nós não vamos cantar, mas se alguém precisa de oração, eu gostaria de pedir a você para vir aqui à frente. Eu vou orar por você. Se alguém precisa de oração, eu vou orar por você. Pode vir. Os irmãos que não vêm, fiquem de cabeça baixa e de olhos fechados. Mas se você precisa de oração, Deus sabe a razão, Deus sabe todas as coisas. É muito raro pregar mensagens assim hoje em dia, é bem raro. Mas humildemente, pela graça de Deus, nós estamos aqui para agradar a Deus, não a homens. Se você precisa de oração, se você foi tocado por Deus, se é algo que você está buscando do Senhor, então venha à frente, em nome de Jesus. Não se deixe contaminar. Deus nos chamou para a santificação, não para a imoralidade, não para a devassidão, não para a perversão. Deus nos chamou para viver nele e em seu Filho Jesus. Há mais alguém que precisa de oração? Eu não tenho forças na voz, meu Deus, mas o Senhor ouve a oração do meu coração. Meu Deus, o Senhor abençoe estes que chegaram aqui à frente. E há irmãos que não vieram à frente por algum motivo, mas eu sei que o Teu Espírito falou com eles. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor acenda uma chama nesses corações. Que o Senhor traga uma santa inquietação. E o Senhor dê forças, meu Pai, para lutarem contra inimigos a quem eles declararam guerra nessa noite. E vencerem, prevalecerem, meu Deus, vivendo no Senhor e em Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu peço que seja assim, meu Deus. Afasta de nós a frieza, Senhor, em nome de Jesus. Nós rejeitamos a frieza e a mornidão espiritual. Não nos interessa isso, meu Deus. Nós não queremos isso. Meu Deus, abra os olhos daqueles que porventura estejam mergulhados na indiferença. Ó Pai, que o Senhor os desperte do sono, e o Senhor os levante dentre os mortos, e que o Senhor os esclareça em Cristo Jesus. Meu Deus, eu peço que seja assim. Eu peço que o Senhor complete aquilo que eu não consegui dizer. Eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Voltem para os seus lugares.